Gente, eu vou ler com vocês aqui o voto do ministro, que eu não sei nem se eu vou conseguir chegar no final de tanto nojo que eu tô, sabe? Olha, gente, eu vou explicar pra vocês aqui, eu vou ler cada linha do voto dele, assim, mas eu vou falar pra vocês que eu tô com vontade, assim, sabe? Dá vontade de desistir de tudo, assim. Eu só não desisto porque tem maioria dos ministros que defendem a nossa democracia. Mas o voto do ministro Luiz Fux pra mim, gente, não é digno de estar lá ele não pode estar lá, sabe? É o fim dos tempos, tá? Eu vou já colocar aqui pra vocês. Deixa eu... Nossa, eu tô chateado, sabe, gente? Chateado. Sabe? Absurdo. Deixa eu colocar aqui. Ó. Tá aqui, ó. Eu nunca fiquei assim, sabe? Por ler um negócio, por mais idiota que seja, sabe? Assim, eu nunca fiquei desse jeito. Mas eu não imaginei que um ministro pudesse fazer um negócio desse. É absurdo, tá? A gente vai ler aqui o voto da Débora, da golpista Débora, tá? Aquela mulher que subiu na Estátua da Justiça e se unindo a mais tantos milhares de outros golpistas, quebraram o STF inteiro e disseram: quem manda aqui é a gente, o STF é nosso. Olha, gente, eu tô... Nossa, não sei nem o que dizer, gente. Vamos lá. Olha, esse aqui é o voto, tá? Dele, que ele tinha pedido vista. Vocês lembram? Que ele tinha pedido vista. Aí aqui, ó. Aí aqui no começo ele fala quais foram as imputações a ela feitas, né? Que é o que o Ministério Público disse. Aí aqui ele já começa o escândalo ignorando a própria súmula do STF e ignorando a maioria do STF. Ele continua dizendo que essas pessoas tinham que ir para a primeira instância. Pessoas que invadiram o STF, eles queriam que fossem julgadas em primeira instância. Aí você imagina um juiz de primeira instância pedindo uma diligência para que policiais civis do Estado entrassem no STF para vasculhar documentos e fazer perícia. Gente, eu tô abismado, tá? Com a cara de pau do Fux. É cara de pau, é golpista, tá? Olha só. Ele começa a tese dele assim, ó. Deixa eu agradecer aqui a Maravilhosa. Eu peço perdão, tá, gente? Porque eu tô irritado, eu tô... Sabe, eu queria agora só deitar e dormir, sabe? Parece que eu fiquei meio depressivo com essa... Porque antes de estar aqui trazendo pra vocês, eu já li o voto dele. E o voto dele me deixou depressivo. Sabe? Me deixou... Eu sei que ele é minoria, eu sei que ele é um só, mas me deixou desesperançoso, sabe? Eu não sei, é um misto de coisas. Eu tô com até dor no estômago, sabe? Me atacou muito esse voto dele. A Maravilhosa, querida, ela acabou de dar 5 assinaturas de presente pra live. Maravilhosa, um beijo e me perdoa tá te agradecendo sem um sorriso no rosto, mas é que isso aqui é muito grave. Tá? Isso aqui é muito grave. Esse ministro Luiz Fux, ele não entende que os golpistas, eles continuam sendo golpistas. Ele não entende que tem golpista que vem aqui me ameaçar de morte. Ele não entende que tem golpista que falou: quando a gente voltar pro Brasil, a gente vai te pegar, Vitor Panchorra. Ele não entende que tem golpista que queria matar o ministro Alexandre de Moraes. Ele não entende que tem golpista que, mesmo foragido, continua falando: a gente vai voltar. Ministro Luiz Fux, esse é o voto da vergonha.
É o voto do golpismo. Isso é simplesmente um absurdo. Olha o que ele fez, gente. É que eu quero tirar esse sentimento de mim, gente. Eu tô com raiva. O meu sentimento é de raiva. Eu tô com um sentimento de ódio no estômago. Tô com dor no estômago. Vamos lá. Olha lá. À luz do marco constitucional do devido processo legal e da presunção de inocência, onde ele viu presunção de inocência? Não tinha nem que ter citado isso aqui no voto. É preciso consolidar algumas premissas teóricas que conduzam à análise específica das provas produzidas nos autos. Ele vai falar de provas, gente. Tem o vídeo dela em cima da estátua, tirando foto e falando, eu tô aqui com vocês. Ela tem a foto dela tirando foto, mostrando as mãos manchadas de batom. E depois tem ela conferindo a foto para ver se ficou legal. Deveras, é preciso destacar que o estándar jurídico adotado pelo direito processual penal brasileiro assume peso de relevância distintos no momento do recebimento da denúncia e no momento da condenação, a guiar a tomada de decisão em cada um desses momentos, como destaca o professor. Bom, ele tá enrolando, tá, gente? Eu vou colocar aqui na parte certa, olha lá. Com efeito, ao firmar os padrões jurídicos da tomada de decisão sobre os fatos provados no processo, o Código de Processo Penal assevera que, se não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou não existir prova suficiente para a condenação, o juiz deverá proferir sentença absolutória. Aonde que ele não viu provas da união dela com a horda golpista? Ela subiu na estátua com a ajuda dos próprios golpistas que estavam destruindo o STF e todos os outros poderes. Todos eles bradavam as mesmas frases, as mesmas coisas, tudo provados ao longo aí de mais de 1000 processos. E ele tá falando que não tem prova. Tem a foto dela em cima da estátua da justiça, dizendo, perdeu, mané. Todo mundo sabe que o contexto de perder o mané naquela situação é quem tomou o poder agora é a gente. Você perdeu o poder, mané. Nós tomamos o poder, mané. Foi isso que estava escrito ali. Olha isso. Se no momento preambular da ação penal é possível o recebimento da denúncia a partir da identificação da materialidade dos fatos de indícios mínimos de sua autoria, a condenação exige a desincumbência de um estándar probatório mais rigoroso, exigindo-se que as provas produzidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa conduzam à certeza da autoria das condutas imputadas pelo Ministério Público. Gente, com raiva, gente. Eu juro pra vocês, eu tô com raiva. Tá? Olha isso aqui, ó. Assim é que, após a produção e a valoração da prova, se a verdade processual não revela fundamentos certos para a condenação do acusado, deve incidir o princípio indúbio pro réu. Ele tá falando que não tem prova para dizer que ela queria um golpe de Estado. Que aquela atitude dela ali não é uma prova de que ela estaria se associando criminosamente e que ela queria um golpe de Estado. O que uma pessoa quer escrevendo na barriga da estátua da justiça? Perdeu o mané enquanto todos os seus amigos invadem o STF, roubam as togas do ministro e destroem o STF inteiro. Vamos lá. Assim é que,
Após a produção e a valoração da prova... Não, aqui, vamos aqui para baixo. Trata-se, em verdade, de consectário da própria adoção do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais processuais a ele inerentes, dentre os quais do indúbio pro réu. Não tem dúvida, senhor ministro. Não tinha nenhuma dúvida ali. Quando ela falou perdeu o Mané, é que vocês perderam o poder e eles tomaram o poder, o ignorante. Ministro ignorante, cara de pau. Olha isso aqui. Como destaca o professor Carlos Rocha, a importância desse princípio... ele vai justificar isso aqui, não é bobagem. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Embora no momento do recebimento da denúncia o estándar probatório mostre-se menos rigoroso, o que ele está querendo dizer aqui? Que na hora de receber a denúncia, não há um julgamento de mérito, e sim apenas de análises factuais iniciais para que os fatos se esclareçam após o recebimento da denúncia, que é a instrução processual, tá? Ele quer dizer que receber a denúncia não quer dizer que a pessoa será condenada, ok? E ele está falando que numa análise mais profunda ela não é culpada. Que teve sim contexto para receber a denúncia, mas não teve para condená-la. É isso que ele quer dizer, tá? Olha lá. A presunção da inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra, tá? Não tem princípio da inocência porque ela estava lá e ela corrobora o fato que ela está lá, porque tem foto dela lá. Vamos lá. Consequentemente, mesmo se nos centrarmos unicamente no processo penal, convém distinguir entre os estándares de prova exigidos para a tomada de diversas decisões durante o processo e aqueles para que a decisão final sobre os fatos provados, que faz parte da sentença, parte da sentença. Em suma, os indícios podem servir para o recebimento da denúncia, né? Mas o indício não serve para condenar ela. É isso que ele está querendo explicar aqui. Tá? Vamos lá. Agora ele vai falar das provas, gente. Isso aqui dá nojo, tá? Isso aqui dá nojo. Vamos lá. Quanto ao crime de deterioração do patrimônio tombado, restam comprovadas, sem qualquer margem de dúvidas. Então, deixa eu explicar para vocês. O que ele fez aqui? De todos aqueles crimes do abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como que proibir, né, um governo legitimamente eleito de tomar posse, que é o artigo 359L, e todos os outros, ele absolveu ela de todos. Ele só deu para ela um crime, que é o crime de deterioração do patrimônio tombado, por ter escrito na estátua. É exatamente, o Luiz Fux está defendendo exatamente a narrativa dos bolsonaristas. Exatamente na decisão dos bolsonaristas, no que os bolsonaristas acham. Ele está dando um voto como se fosse o Bolsonaro dando um voto. Olha lá. Nesse sentido, destaco que a ré foi identificada como responsável pelos atos de deterioração da escultura, a justiça, escrevendo perdeu Mané. Então ele está falando que ela tem que ser condenada só por isso. No interrogatório judicial, assentando o que já havia afirmado em sede policial, a ré confirmou sua ida a Brasília em 7/1, tendo chegado à cidade por volta das 13 horas, tendo se estabelecido no quartel-general do Exército. Confirmou ainda... Gente, só isso aqui, ó, no voto dele, já acaba com o voto dele. Isso aqui é uma das maiores contradições do voto dele. Se ela chegou lá no dia 7... ela já sabia do que se tratava e se associou criminosamente a todos os outros. Se ela ficou no QG desde o dia 7, ela já está em associação criminosa. Crime que o Fux absolveu. Olha isso.
Confirmou ainda que no dia 8 foi à Praça dos Três Poderes e pichou a mencionada escultura. Se ela confirmou que foi caminhando até a Praça dos Três Poderes junto com a horda, ela já estava em associação criminosa. Porque ela não teria condições de avançar as grades sozinha. Ela só conseguiu chegar à estátua porque existiam diversos, milhares de golpistas junto com ela. Isso se chama associação criminosa. Mediante a utilização de um batom vermelho que lhe foi entregue por outra pessoa que ali também estava. Ainda, conforme a informação de polícia judiciária, a materialidade e a autoria do crime ficam ratificadas pelo laudo de correspondência. De outro lado, a denúncia imputa à ré a prática das condutas descritas nos artigos 288, que é a associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. Por que está sendo imputado isso aqui a ela pelo Ministério Público? Porque nenhuma dessas pessoas que participaram conjuntamente, no mesmo horário, da mesma forma, batendo em policiais, avançando as grades, todos fizeram a mesma coisa. É uma associação criminosa. E se algum desses estava armado, todos respondem pela mesma associação. Isso é da lei. Vamos lá. Não é essa, olha agora ele começa. Não é essa, porém, a conclusão que as provas obtidas sob o contraditório e devido processo legal permitem obter. É que, colhidas as informações de seu interrogatório perante a autoridade judicial, a ré se qualificou como casada e mãe de 2 filhos. E daí? E daí? O que isso tem a ver no voto? Com idades então declaradas de 10 e 6 anos, tendo profissão estabelecida e residência fixa. E daí? O que isso tem a ver? Afirmou ainda que chegou em Brasília no dia 7 de janeiro de 2023. Sim, ela chegou um dia antes para se preparar. Em ônibus que saiu da cidade de Campinas, tendo se deslocado por conta própria e pago R$50 pela viagem. Ministro Luiz Fux, me diga em qual país um ônibus trafega por mais de 1.000 quilômetros por R$50. Ministro Luiz Fux. R$50. O senhor ministro Luiz Fux quer dizer que ela foi sozinha, entrou no ônibus sozinha, com R$50, e partiu de Campinas para Brasília por R$50. Não tinha ninguém envolvido nisso. Ninguém estava bancando o ônibus. Não existia ali um combinado de pessoas para que ela pudesse ir por R$50. Gente, eu tô com dor no estômago, Olha aqui, ó. Pela viagem, pagou de R$50 pela viagem. Só isso aí, ministro Luiz Fux, ela ter pago R$50 já mostra que ela estava junto com uma outra horda criminosa que pagou para ela o restante da viagem. Não existe viagem para Brasília, de Campinas a Brasília, por R$50. Não existe. Não existe. É bem mais caro uma viagem dessa. Destaque-se que, durante os atos praticados do dia 8 de janeiro, só permaneceu na parte externa da Praça dos Três Poderes, não tendo adentrado em nenhum dos prédios públicos, e nem do Supremo Tribunal Federal, nem do Palácio do Planalto. Exato, é por isso que ela tomou 14 anos e não 17. Ignorante. Voto golpista. Nesse sentido, não há qualquer elemento probatório nos autos que infirme a versão defensiva.
Sob esse ângulo, forçoso concluir que cabia ao Estado acusador, por meio do titular da ação penal, encarregado dessa função em um sistema constitucional acusatório, desincumbir-se do ônus específico de demonstrar, em forma comprovada e individualizada, a prática das condutas imputadas à ré. Diversamente, o que se colhe dos autos é a prova única de que a ré esteve em Brasília, na Praça dos Três Poderes, do dia 8 de janeiro de 2023, e que confessadamente escreveu os dizeres perdeu Mané na estátua já referida. Comprovadas sobre o crivo do devido processo legal, a autoria e materialidade apenas dessa conduta, só ela há de incidir a reprimenda penal, não havendo provas suficientes da prática dos outros crimes que permitisse a condenação diversa da acusada. Gente, eu tô... Um cara desse não tem mais condição de estar no STF, tá? Não tem mais condição de estar no STF. O intuito da golpista foi tentar. Ela não sabia se ia conseguir, ministro Luiz Fux. Mas ela tentou. Inclusive, ela deixou a marca dela lá. Perdeu Mané, porque ela achou que já tinha conseguido. Durante a tentativa, ela escreveu Perdeu Mané, dizendo: tomamos a sede do STF. E ela só fez isso porque ela estava envolta de milhares de outros golpistas. O seu voto, ministro Luiz Fux, esse é o voto do fim da sua carreira. É o voto da sua descredibilidade total perante a justiça brasileira e perante a todos os brasileiros. Olha aqui, gente. Olha o que ele escreveu. Nesse particular, merecem ênfase as conclusões apresentadas pela Polícia Federal em informação judiciária, no sentido de que, após análise feita no celular de propriedade da ré, com ela apreendido, não foram encontrados elementos que indicassem envolvimento da ré com a imputada associação criminosa, conforme Não. Ministro Luiz Fux, não é o aparelho que mostra se ela estava envolvida ou não com a horda criminosa. A prova da associação criminosa foi ela estar ali escrevendo numa estátua com a ajuda de outros. E não são 3 pessoas, como diz a Lei 288, e sim milhares de outros. A ré jamais faria aquilo sozinha. Esse contorcionismo jurídico de Vossa Excelência é criminoso, é absurdo, é antidemocrático, é golpista. Olha isso. Após a verificação do item acima, foi observado, através do uso de ferramentas forenses, que não possuía registro de atividades relevantes. Desta forma, não foram encontradas conversas relevantes nos aplicativos de mensagem do WhatsApp. É isso que o senhor usou para inocentar a ré? Então, não encontrou nada no celular, ela não é criminosa, mas ela, muito além do celular, pegar um batom, escrever e pedir para tirarem foto dela escrevendo, isso não é crime. A intenção de uma conversa, ou seja, se ela tivesse conversado com alguém no celular e falado assim: olha, vamos lá dar o golpe, isso você colocaria como ato golpista. Agora, ela subir na estátua presencialmente, no dia, observando todo mundo, quebrando tudo, invadindo, batendo em policiais, derrubando grades, jogando pedra em policiais, e isso não é problema. Problema era o celular. Se não tem conversa golpista no celular, não é golpe. Agora, você estar no momento do crime, da tentativa de golpe, escrevendo na estátua da justiça, isso não é tentativa de golpe.
Eu não tô... Gente, eu não tô acreditando, sabe? Eu tô... eu vou dar um exemplo do que ele tá falando aqui. É assim, ó. O que ele tá querendo dizer é o seguinte. O que ele tá querendo dizer é o seguinte. Imagine 10 pessoas invadindo um banco com o mesmo uniforme. O grupo criminoso usa o mesmo uniforme. Camisa verde e amarela. Tudo. Aí esse grupo criminoso entra no banco. Um cara dá dinamite pra Débora. E ela acende a dinamite, mas quem deu foi outra pessoa. E a porta do banco explode. A culpa não é dela. Porque foi outra... Ele vai falar isso aqui, inclusive. Mas, para o juiz, ela não estava envolvida com aquelas pessoas ali. Por quê? Porque no celular dela, que foi pego na hora que ela roubava o banco, porque na hora que ela roubava o banco tinha um celular. Na hora que ela roubava o banco, pegaram o celular dela e a polícia não encontrou nenhuma conversa com os outros 9 participantes do assalto. Então, o juiz, ele fala assim, bom, no celular dessa mulher que explodiu a porta do banco, não tinha nenhuma conversa com os outros 9. Então eu vou dar para ela apenas uma pena, que é pena de estragar a porta do banco. Mas o roubo que foi impedido por circunstâncias alheias, ela não participou, porque eu não encontrei nenhuma conversa do celular dela com os outros criminosos do banco. Se ela tivesse conversado com os outros criminosos do banco pelo celular, aí seria associação criminosa. Mas ela ter ido até lá, junto com os criminosos, conversado com eles, escrito na estátua, tirado foto, verificado se a foto ficou boa, conversado com eles, gritado, ficado lá por horas. Não, isso não é. Eu só aceito a prova de associação se ela conversou pelo celular com os outros golpistas. Se não tem nenhuma conversa do celular por os outros golpistas, não é crime. Desde quando uma associação criminosa está baseada em uma conversa com o celular? A atitude dela ter viajado até Brasília dentro de um ônibus com outras pessoas que estavam indo para o mesmo local. Ela ter acampado no local de onde os golpistas saíram. Ela já se associou criminosamente na viagem de ônibus. Ela já estava associada criminosamente desde o dia 6. E eu posso dizer que se ela soube da viagem se ela pegou o ônibus no dia 6 para o dia 7, ela já estava associada criminosamente antes por saber da própria viagem e saber do intuito da viagem. Aí o que ele escreve aqui? Consequentemente, a alegação de que a ausência de informações relevantes consubstancia indício de que estas teriam sido apagadas do celular infirma a regra de que os indícios somente são suficientes para o recebimento da denúncia, mas não para a condenação.
Rememorem-se as ligações do jurista penalista de um dos expoentes da classe de direito. Bom, aí ele bota aqui exemplos que não tem nada a ver. Vamos lá. Ainda assim, não bastasse, também houve apreensão do aparelho celular pertencente ao marido da ré, em que não foram encontrados fatos relevantes. Gente, só para lembrar vocês, ela não foi presa no dia 8. O marido também não foi preso no dia 8. Ninguém foi preso lá no dia 8. Ela foi presa depois, se não me engano, naquela operação Lesa Pátria. Deu tempo dela pagar o que ela queria. Deu tempo de trocar de celular, mandar o celular pro lixo. Deu tempo de fazer tudo. Repisa-se. Olha lá, repisa-se. A ré se deslocou a Brasília por conta própria. Não. Ela não se deslocou por conta própria, Luiz Fux. Se ela pagou R$50 num ônibus de Campinas a Brasília, ela não se deslocou por conta própria. Alguém pagou para ela este ônibus. Este ônibus não foi pago por ela. E ela sabia disso. Porque ninguém no planeta Terra concebe que uma viagem de mais de 1.000 quilômetros custe R$50, senhor Fux. Este ônibus estava bancado por uma associação criminosa, por uma organização criminosa. Vamos lá. Tendo pagado pela viagem no dia anterior ao evento, sem que houvesse apoio material ou auxílio pré-estruturado acerca da existência de uma associação criminosa. É mentira, Luiz Fux. O senhor está mentindo, Luiz Fux. Eu quero que o senhor, Luiz Fux, me mostre um ônibus que vai de Campinas a Brasília por R$50. Eu quero que o senhor me mostre. Mostre, Luiz Fux. Dessa sorte, carecem os autos de elementos concretamente produzidos em juízo, que apontem a ré Débora Rodrigues dos Santos como pertencente a qualquer associação desse tipo. Ministro Luiz Fux, o seu voto é ridículo. Ela estava, inclusive, com as roupas que nos processos mostram num quadrinho. Tem um quadrinho que mostra como você deve ir para a manifestação. E lá diz, roupa verde e amarelo. Ela estava de verde e amarelo. Isso está nos autos do próprio Ministério Público. Luiz Fux é um mentiroso. Ela estava com um lenço. Que eles mandaram levar lenço para botar no rosto. Ela estava com tudo que dizia no manual. Ministro Luiz Fux. Deveras, mesmo se tratando de crime multitudinário, sendo autônomo o procedimento, não houve individualização comprovada pela acusação de que a ré teria aderido voluntariamente, deve ser, as condutas de associação criminosa armada e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Gente, eu não... Luiz Fux, o teu voto é ridículo. Ridículo. O teu voto é esdrúxulo. O teu voto, como se diz no direito, é escatológico. Porque eu quebro todos os teus argumentos são quebrados pela própria inicial da Procuradoria-Geral da República. Só pelo fato da uniformização dela, senhor Fux, já mostra a associação criminosa, Luiz Fux. Só a roupa que ela utilizava já mostra que ela estava associada. Porque toda a horda criminosa foi uniformizada, senhor Luiz Fux. O seu voto é uma vergonha, ministro. Por outro lado, não há prova de condutas autônomas que pudessem lhe acarretar a condenação.
não tem como acarretar prova autônoma a ela, porque o voto é por associação criminosa ignorante. Gente, ele acabou com a carreira dele de jurista aqui. Ele acabou com a carreira dele. Na parte criminal, é um ignorante. Não passa de um ignorante. Em concurso material por esses crimes, tampouco pelo crime de dano qualificado pela violência ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. Nos crimes multitudinários, dispensa-se a descrição pormenorizada da conduta individual, bastando que haja provas do que o agente estava vinculado aos demais pela prática delitiva. Exato. Essa frase aqui acaba com o seu argumento. Essa frase aqui acaba no seu próprio voto. Você coloca uma frase que acaba com o seu próprio voto. Nos crimes multitudinários, dispensa-se a descrição pormenorizada da conduta individual. Exato. E o crime foi multitudinário. E ela estava dentro do crime multitudinário. Porque, inclusive, outras pessoas deram batom para ela. Inclusive outras pessoas que gritavam: tomamos o poder, pediram a ela para que ela escrevesse perdeu Mané, ou seja, perderam a autoridade, perderam o seu próprio status de justiça, nós tomamos o poder. E até ela chegar no local, todos eles bradavam a mesma coisa: tomamos o poder, tomamos o poder. Na hora em que ela escreveu perdeu Mané na estátua, as pessoas já tinham invadido a praça, já tinham invadido o próprio prédio do STF, já tinham acabado com tudo, já tinham arrancado portas dos ministros. Ela ficou lá, diz ela no próprio depoimento, que ela ficou lá ainda por mais 2 horas depois que ela escreveu. Ou seja, ela foi conivente com absolutamente tudo que lá aconteceu. Esse voto, gente, é um voto que no presente caso, o que se tem é precisamente o contrário. A prova apenas da conduta individual isolada da ré. Gente, cada frase dele aqui me sobe uma raiva. Olha o que ele escreveu. No presente caso, o que se tem é precisamente o contrário. A prova apenas da conduta individual. Como que a conduta dela foi individual se nem o próprio batom era dela? Ministro Luiz Fux, eu vou pegar a coisa mais irrisória de todos os crimes que ela cometeu, a coisa mais irrisória. Nem o batom era dela. Alguém, em associação criminosa, entregou para ela o batom. Nem o batom era dela. Ela precisou de ajuda não somente para subir na estátua, mas ela conseguiu o batom através de ajuda dos outros criminosos. Eu vou dizer mais uma coisa. Ela escreveu na estátua uma frase que foi iniciada por outro. E ela completou a frase. Ela estava associada desde o crime mais básico ao maior crime. Ela só chegou na Praça dos Três Poderes e ela só chegou na estátua do STF, da estátua da Justiça que fica em frente ao STF, porque milhares de pessoas agrediram policiais e derrubaram as barreiras. Ela só entrou por causa disso. Ela dependeu da associação criminosa para chegar até a estátua. E ela sabia, em 2 horas de caminhada até a Praça dos Três Poderes, todos bradavam SOS Forças Armadas, fora STF, tomada de poder pelo próprio povo, tá tudo lá.
Vamos lá. Continuando aqui. Gente, eu tô... Vamos lá. O pessoal tá falando assim, no título da live está cabeleireira. Eu vou botar entre aspas, né, pra tirar uma onda lá do... Como que é o nome dele? Lá do golpistinha. Que ele falou cabeleireira. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Pera aí, gente. Calma aí, só um segundo. Calma aí, só um segundo. Eu vou colocar entre aspas aqui, ó. Eu tinha que colocar cabeleireira, né, que ele falou. Depois eu arrumo isso aqui, deixa pra lá, depois eu arrumo. Cabeleireira, né? Ai, meu Deus. Deixa eu continuar aqui o voto, depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Opa, peguei errado aqui. Cadê o voto? Opa, cadê? Aqui. Então vamos lá, olha lá. Acrescente-se ainda, não há qualquer prova do envolvimento da ré com os outros réus. Tampouco da sua participação mínima que seja. Gente, como que o ministro pode escrever isso? Como que o ministro escreve isso, gente? Não há qualquer prova do envolvimento da ré com os outros réus. Só dela estar lá, junto com todos os outros réus, em que um réu dá o batom pra ela, não tem envolvimento nenhum. A camisa dela não mostra que ela estava envolvida com todos os outros. O próprio uniforme do golpe. Olha lá. Não há indício de que a ré tenha adentrado em algum... Não interessa se ela adentrou. A tentativa de golpe não é se ela adentrou ou não adentrou. Não é essa a tentativa de golpe. Conforme o exposto... Então é o seguinte, né? Então todo mundo que tava lá, gente, tava todo mundo individual. Todo mundo individual. Acabou. Conforme o exposto, as provas produzidas contra a ré Débora Rodrigues dos Santos permitem aferir a existência do dolo de praticar o crime contra o dano... Olha só, gente. Olha essa parte do absurdo. Isso aqui é um absurdo. Conforme o exposto, as provas produzidas contra a ré Débora dos Santos permitem aferir a existência do dolo de praticar crime contra o patrimônio tombado. Gente, analisem comigo. Vocês acham que a intenção da Débora, ela viajou de Campinas até Brasília pra falar assim, eu vou estragar aquela estátua com batom? Foi pra isso que ela foi lá? Vocês acham que ela viajou 1000 quilômetros só pra, assim, ó, eu vou lá só pra estragar aquela estátua com batom? Só pra isso. O meu dolo é só para... Eu não tenho nada contra o STF, eu não tenho nada contra o governo, eu não tenho nada contra a justiça, eu não tenho nada contra o Lula, eu não tenho nada contra ninguém. Eu só tenho contra aquela estátua aí especificamente. A especificidade do meu dolo é contra a estátua. Eu olhei para aquela estátua e eu não gosto daquela estátua. E eu vou escrever, perdeu mané. O que é perdeu mané? É pra estátua. Eu tô falando com a estátua, perdeu mané estátua. Eu não gosto de você, estátua, perdeu mané estátua. Isso merece um impeachment de ministro, tá? Isso merece um impeachment de ministro. Isso aqui é impeachment de ministro, tá? Olha lá. Quanto aos demais delitos a ela imputados, não se obteve qualquer prova. Então ele escreve, perdeu mané,
No dia 8, enquanto milhares de pessoas invadem os prédios, todo mundo gritando, tomamos o poder, ela escreve, perdeu Mané, mas não. O dolo dela era apenas contra a estátua. Mesmo ela estando vestida junto com todos os outros milhares de golpistas. Olha o que ele escreve aqui. Resta inequívoca, assim, a conclusão de que, à luz do material probatório, não há elementos da vinculação subjetiva da ré com os outros acusados. Ou seja, afastar o pedido veiculado na ação penal quanto aos crimes de associação criminosa, abolição, violência do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ele só deu para ela 1 ano e 6 meses, que, na verdade, não seria nem crime de prisão. Olha aqui, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação penal para condenar a ré Débora Rodrigues a pena de 1 ano e 6 meses. Gente, ele não condenou a Débora. Ele não levantou a hipótese nem do artigo, do parágrafo único do artigo 286, que é incitar. Não tem nada, não tem incitação, nada. Gente, eu não sei mais. A gente tá hoje, o Fux tá mostrando que nós temos três ministros que são políticos lá dentro. É o Nunes Marques, o André Mendonça e o Luiz Fux. São 3 ministros que trabalham para a política. O G.R. Aguinaldo Spinelli falou assim: Vitor, por favor, só o voto do Fux será válido? Não. Pelo amor de Deus, gente. Esse é o voto vencido. Ela não será absolvida. Ela está condenada, já tem maioria para condenar. Ela vai tomar 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Mas o que eu estou falando aqui é que um ministro que escreve um voto desse, ele está atentando contra a democracia. Ele está instigando um novo golpe. Ele simplesmente está colocando todas as pessoas que foram lá como inocentes. Ele está inocentando todos que estão lá. Amanhã, se o voto do Fux fosse majoritário, se o voto dele fosse majoritário, amanhã a gente podia tentar um golpe também que não ia dar nada. E detalhe, se a Débora não tivesse escrito de batom, o Fux colocaria ela como inocente. Ela não responderia nada. 0. Agora, esse voto do Fux, ele vai ser explorado pelos bolsonaristas de uma maneira tão absurda, mas tão absurda. O Fux, ele acabou de dar voz pro golpismo. Ele acabou de dar munição para que os golpistas venham agora com preparem-se, porque hoje, amanhã e nas próximas semanas, o Fux é o novo rei dos bolsonaristas. E o negócio vai ser complicado. A Andréa Reis falou assim: ora, o Fux criou uma nova modalidade no golpe. O golpista independente. Exato.
A Débora foi ao golpe por motivação pessoal direcionada. Crime de ódio contra a arte. Estatuofobia. Perfeita colocação, Andréia. O que eu expliquei aqui é exatamente isso. Ele disse que ela estava lá sozinha, sem nenhum tipo de associação. Mas eu mostrei que o batom já mostra que ela estava associada. Só o batom já mostra. Ela mesma disse que o batom não era dela e que foi um outro cara que pediu para ela fazer. Ela já estava associada. E isso é da coisa mais esdrúxula que eu tô falando. Eu não tô falando nem do ônibus, da programação, que ela chegou um dia antes, acampou no QG do Exército. O voto do Fux é o voto mais absurdo, abjeto, nojento, podre. Tudo que você possa imaginar é esse voto do ministro Luiz Fux. Bom, gente, eu tô de saco cheio, eu deixei de resolver aqui um problema que eu tava resolvendo porque eu fiquei sabendo do voto do Fux. O voto tá lido aqui.